Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Hoje, o prazo que foi dado por um juiz distrital nos Estados Unidos, o juiz James Boasberg, para que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos explique tudo o que aconteceu até aqui, mesmo depois da proibição dele, para que a proibição de que o governo Trump deportasse mais de 200 venezuelanos para El Salvador, para uma prisão em El Salvador, que é chamada, inclusive, de centro de detenção de terroristas. Ora, o juiz, no sábado, havia proibido a operação. Acontece que aviões já haviam partido e o Trump chegou a pedir o impeachment do juiz, usando alguns adjetivos primários, né? Um lunático, esquerdista, aquelas bobagens todas. O fato é que a deportação continuou. Na Suprema Corte, Trump foi advertido de que não faz sentido ele pedir o impeachment do juiz, o impedimento, a remoção do juiz, porque o juiz, de acordo com sua interpretação da própria Constituição e das leis, ele decidiu que aquela deportação, naqueles moldes, era ilegal. Contrariava leis ordinárias e a Constituição. Você pode debater a decisão do juiz, pode contestá-la, inclusive na Suprema Corte. Mas pedir o impeachment do juiz é uma reação que mistura um senso aguçado de aventura, né? Vamos fazer, e quem estiver na frente lançaremos fora, é um juiz, lancemos fora. E, claro, aquela conversa demagógica de que querem impedir que o governo faça o que deve fazer. Ocorre. Trump não é o Estado. Trump preside a República. Ele não é a República e não é o Estado. E sim, ele está sujeito a uma conformação constitucional que faz com que decisões suas passem por crivos, ou do Congresso, ou do Judiciário, ou de ambos. É óbvio. Assim como decisões do Congresso passam pelo crivo do Executivo, que pode vetar, que pode sancionar. E cada um tem suas atribuições e o espaço de liberdade para agir. Você não pode ultrapassar os limites desse espaço, sem se sujeitar à ratificação ou à retificação da sua decisão. Ela pode ser confirmada, ela pode ser negada. Só que havia um problema físico. O avião já havia partido em direção a El Salvador. 238 pessoas. 238 pessoas naquele avião. 238 pessoas que não foram julgadas. Não houve qualquer acusação formal, porque não se trata aqui
de mera deportação de quem está ilegalmente nos Estados Unidos. Eles não foram enviados de volta para a Venezuela. Eles foram mandados para El Salvador porque o Nayib Bukele, o presidente salvadorenho, já havia antes colocado à disposição do Trump, e ele fez isso na visita do Marco Rubio, secretário de Estado, quando ele foi a El Salvador, chegou no aeroporto de San Salvador, foi recebido com deferências, com tapete vermelho e com uma oferta do Bukele. Mandem para cá os indesejáveis. Nós colocaremos esses caras em prisões de segurança máxima e, em troca, vocês pagarão por este empréstimo de El Salvador. Então, Bukele basicamente disse o seguinte: mande dólares e nós usaremos parte de El Salvador como campo de concentração de gente que nunca havia pisado em El Salvador, que não cometeu crimes, portanto, em El Salvador, mas que também nos Estados Unidos não foi julgada. Essa gente, repito, não foi julgada. Não houve denúncia formal. De repente, o governo prendeu esses venezuelanos e disse que eles pertencem a um grupo criminoso chamado Tren de Aragua, da Venezuela, de origem venezuelana, além de outros 23 que são acusados pelo governo dos Estados Unidos de pertencerem ao Mara Salvatrucha, o MS-13. Esse grupo nasceu em Los Angeles, formado por imigrantes. Só que não basta constatar que existe, de fato, o Trem de Aragua e que existe, de fato, o Mara Salvatrucha, o MS-13. Você precisa demonstrar lá no judiciário dos Estados Unidos que cada um daqueles, acusação individual, não pode ser coletivo, que cada um daqueles pertencia a um grupo criminoso e havia cometido crimes nos Estados Unidos. Ora, se cometeram crimes nos Estados Unidos, que sejam apenados nos Estados Unidos, que cumpram pena nos Estados Unidos, se é que lá cometeram crimes. Se a acusação é apenas de presença ilegal em solo americano, em solo dos Estados Unidos, que sejam deportados para seus países de origem. Não para uma prisão em El Salvador. E conseguir essa concessão de El Salvador pagando. Já havia ocorrido o desembarque quando o juiz federal determinou a paralisação dessas deportações. Inclusive, o Bukele ironizou o juiz e escreveu: ops, tarde demais. E disse que os detidos tinham sido direcionados para o CECOT, que é o Centro de Confinamento de Terroristas, por 1 ano, disse ele, período que pode ser renovável, o que sugere que eles poderiam permanecer presos por mais tempo, é claro. Ora, percebam o que está nessa afirmação do Bukele.
ele não apenas, por dinheiro, recebe deportados dos Estados Unidos para aprisioná-los num centro que se chama de Centro de Confinamento de Terroristas. Ou seja, quem vai para lá, em tese, foi julgado e condenado por terrorismo. E ele leva para lá gente que nem havia pisado em El Salvador, foi detida nos Estados Unidos, e ele leva para um centro construído para a prisão de quem foi condenado por terrorismo. Mas Bukele não parou aí. Ele já estipulou uma pena. Ele não é apenas o carcereiro, ele é o juiz. E disse que eles ficarão pelo menos 1 ano, mas que podem ficar mais. Pode haver uma renovação para que fiquem mais 1 ano, e isso pode ser renovado indefinidamente. Se os Estados Unidos estiverem pagando, para o Bukele está tudo bem. Ora, a Associated Press havia informado que Trump, ou seja, o governo dos Estados Unidos, pagará 6 milhões de dólares para Bukele. E Bukele disse, para El Salvador, em tese, Bukele disse, os Estados Unidos pagarão uma tarifa muito baixa, mais alta para nós. El Salvador está precisando da grana. Há uma cadeia, uma rede de ilegalidades. Tanto tendo como parâmetro a lei nos Estados Unidos, quanto tendo como parâmetro a lei em El Salvador. Porque não há, mesmo sob Bukele, não há em El Salvador autorização legal para que o presidente prenda pessoas por decisão dele, pessoal, política. A revelia do judiciário salvadorenho, que de resto é amicíssimo do Bukele, provavelmente não colocaria impedimentos. O Bukele não esbarraria em restrições do judiciário. Mas não há na lei nada que permita ao Bukele fazer isso. E, obviamente, não há qualquer menção à possibilidade de o presidente de El Salvador estipular penas para quem quer que seja, mesmo para quem é detido em El Salvador. Essa atribuição ainda é do judiciário de El Salvador. E, obviamente, respeitando o Código Penal local. Não cabe ao presidente determinar a prisão de pessoas que não cometeram crimes em seu país e já determinar a pena. É 1 ano, talvez mais 1 ano, podemos renovar isso. O que ele vai pedir daqui a 1 ano? Mais 6 milhões? Talvez um pouquinho mais? Por que não 8? E nos Estados Unidos, uma lei foi usada pelo Trump para adotar essa medida. Essa lei, outro dia até o Panvec falava sobre isso aqui, é uma lei de 1798. E é chamada de Lei a respeito de inimigos estrangeiros. A lei, já no seu título, mas no seu conteúdo, igualmente, é claro, determina
que ela só pode ser usada contra aqueles que estão conspirando a favor de países com os quais os Estados Unidos estão em guerra. Naquele momento, havia uma pressão dos franceses. A independência era coisa recente. A república era coisa recente nos Estados Unidos. Tanto que ela foi aprovada em 1798, portanto, no governo de John Adams. Aliás, John Adams, que teve um filho também presidente, John Quincy Adams. Teve só um mandato. E ele também. Ele sucedeu ao George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, ainda eram colônias que se agruparam, se uniram. Não era nem de longe o que ainda no século XIX se transformou em Estados Unidos da América. Ainda era aquele grupo de 13 colônias e tudo sendo construído como uma grande novidade, um grande desafio, e com pressões não só do Império Britânico, mas também da França. A França queria abocanhar parte daqueles territórios. E a França, ao mesmo tempo que ameaçava com a guerra, tentava estabelecer alguns acordos, como dizendo, posso protegê-los dos ingleses. Já estamos falando do período, quando você chega ali em 1799, 1800, do período napoleônico. Mas antes de Napoleão, ainda no período do Diretório, na França, já havia esses movimentos militares em terras americanas. E a lei foi concebida visando aqueles que se tornassem colaboradores dos franceses ou conspiradores. É uma lei contra conspiradores e deve estar relacionada diretamente à situação de guerra. Uma ameaça de um país que está em guerra com os Estados Unidos. Ela foi utilizada posteriormente, quando os britânicos, inclusive, incendiaram a Casa Branca, em 1812, foi utilizada na Primeira Guerra Mundial contra alemães e foi utilizada na Segunda Guerra Mundial contra japoneses, principalmente japoneses, até como reação passional a Pearl Harbor, contra alemães e italianos. Não é que essas pessoas seriam alvo de vigilância, de espionagem. Elas foram levadas para um confinamento, para campos de confinamento, de concentração. Isso na Segunda Guerra Mundial e claramente desrespeitando princípios elementares da própria Constituição dos Estados Unidos. Há uma coletivização de uma pretensão de culpa. Parte-se do princípio, estamos em guerra com o Japão. Esse sujeito aqui é japonês ou descende de japonês. Às vezes o cara estava lá há 30 anos, não tinha nada a ver com o Império Japonês. Alemão, italiano. Imagine que havia de italianos e alemães nos Estados Unidos.
colônia italiana é gigantesca no nordeste do país. Há descendentes de alemães no país inteiro, como há de irlandeses, escoceses e, claro, majoritariamente ingleses, mas há chineses. É um país de imigrantes. E eles usaram essa lei para confinar gente, mas nos Estados Unidos. Agora, o Trump tira do bolso essa lei. E por que ele usou essa lei? Para ter a autonomia que essa lei dá ao presidente. Porque a lei foi concebida para tempos de guerra. E em tempos de guerra, isso vem desde Roma, o que era o ditador? O ditador era aquele que, por um período, provisoriamente, recebia poderes excepcionais, porque Roma estava em guerra. Era algo provisório e estava diretamente relacionado à guerra. Não tem a mesma conotação que damos hoje à palavra ditador. Mas essa lei nos Estados Unidos, ela confere poderes excepcionais ao presidente, porque parte-se da premissa de que ela só será utilizada em tempos de guerra. Não é o caso. Então, até porque os Estados Unidos estão indiretamente envolvidos em várias guerras, mas não estão em guerra com a Venezuela. E esses cidadãos venezuelanos, porque sim, o Rubio está ameaçando a Venezuela, ou recebe aviões e mais aviões com deportados venezuelanos, ou nós vamos sancionar ainda mais a Venezuela. A Venezuela já está cercada por sanções. Há uma rede de sanções econômicas, comerciais. E, ao mesmo tempo, esses venezuelanos especificamente, 238, não tiveram nem sequer essa chance de esperar a deportação para a Venezuela. Tanto que a Venezuela está dizendo agora o quê? Que não irá abandoná-los e que quer levá-los de volta para o território venezuelano. Ainda que na Venezuela, uma parte deles tenha de cumprir pena por crimes cometidos na Venezuela. Isso é outra história. Mas mandá-los para El Salvador, para um campo de concentração, remunerar o governo salvadorenho. E o Bukele, à sua maneira, como ditadorzinho, não só encarcera essa gente, mas faz isso levando-as para um centro construído com dinheiro dos salvadorenhos, em tese, para a prisão de quem cometeu atos terroristas. Só que em El Salvador, esses deportados não cometeram crime. Porque há 23, alguns deles são de El Salvador, mas os 238 são venezuelanos. E muitos, talvez todos, nunca pisaram em El Salvador. Como podem, pois, cumprir pena em El Salvador? Simplesmente porque o governo Bukele recebeu uma grana que, segundo a AP, é de 6 milhões de dólares. E aí diz o Bukele, para os Estados Unidos, isso não é nada. Para El Salvador é um bom dinheiro. Enquanto o Trump simplesmente acusa essa gente. Mas não é assim. Um país que se arvora a se apresentar como representante mais do que expressivo, representante cabal, né? O ponto definitivo da sociedade democrática, da democracia, do Estado de Direito. Ora,
esse ato do Trump fere um princípio elementar do Estado de Direito. Qual é? A pena é resultado de uma condenação. A condenação só pode ocorrer em um julgamento formal, onde há argumentos da promotoria e da defesa. E aí o juiz decide. Quando é júri popular, o júri popular decide. Mesmo assim, o juiz estabelece a pena. Nada disso aconteceu. Nenhum desses 238 foi acusado. Não há provas. Não há decisão do Judiciário dos Estados Unidos dizendo são culpados. E se houvesse acusação, julgamento, condenação e estabelecimento de pena, esta pena teria de ser cumprida nos Estados Unidos, porque lá teria sido cometido o crime. Se fosse ao menos, olha, essa gente aqui é condenada em El Salvador e El Salvador está pedindo a deportação para que cumpram pena lá. Perfeito. Não. Eles não têm qualquer ligação com El Salvador. Mas vão para lá, lançados numa prisão, porque o governo de El Salvador recebeu dinheiro. E o presidente de El Salvador determina o tempo da pena, dizendo que ela pode ser renovada. O que vai determinar a renovação? De repente, grana. Vocês pagam mais 6 milhões? Por que não 7? Por que não 8? Vão negociar a vida dessas pessoas, dependendo do pagamento. Então está claro que Bukele, mesmo tendo estabelecido um regime repleto de excepcionalidades, não tem nem na lei salvadorenha respaldo para fazer o que está fazendo. E menos ainda Trump, que tem impedimentos constitucionais, mas que atropelou todos eles, invocando uma lei de 1789, sem que haja compatibilidade entre a situação e o que inspirou a 1798 e inspirada essa lei por uma situação específica e que pode ser usada em situação de guerra. O Estado de Direito, a lei, foram rasgados nesse episódio envolvendo Donald Trump e Nayib Bukele, meu caro Cristiano Convec.